Eu descobri um chifre pelaquela famosa foto de paisagem. Sabe quando você posta ali um stories com uma paisagem? Então eu descobri um chifre assim, mano. Eu tinha um relacionamento com o Jurandir de 5 anos. 5 anos namorando o Jurandir. E aí nós decidimos dar um passo e ir pra outro país. Casar jamais. Ir pra outro país, vamos tentar a vida em outro país e assim nós fomos. Tranquilo. Chegando lá, gente, 2 meses. Deu 2 meses, ele começou a ficar estranho, começou a ficar distante. E o meu chifredar, porque a gente tem chifredar, né? Que Deus é com corno, manda o chifredar pra gente. Existe o gaydar, nós temos chifredar. E aí o meu chifredar começou a disparar, né? Eu falei, tem caroço nesse angu, tem alguma coisa de errado aí. Mas eu achei que era tipo assim, a gente tinha mudado, né? De país, coisa nova, adaptação, não sei o quê. Comecei a engabelar a minha cabeça mesmo pra eu poder engabelar meu próprio chifre. E o meu chifre dá ali, ó, gritando. Aí, do Neida, porque ele não trabalhava sábado. Ó, não trabalhava. Ele passou a trabalhar. Falou que ia trabalhar sábado, os horários eram meio estranhos, uma coisa não batia com a outra, que empresa era essa que funcionava nos horários totalmente diferentes. Comecei a suspeitar. Aí, o que eu fiz? O que toda mulher madura faz? Fui na rede vizinha. Sim, fui nos seguidores. Nos seguidores dele, comecei a dar uma olhada. Fui dando uma olhada, ele não seguia muita gente. Aí eu bati o olho numa menina que eu nunca tinha visto, que eu não sabia que ele seguia. Eu conheci os seguidores dele, né? Porque a gente, assim, a gente dá uma investigada, né? Não é mesmo? E eu notei que, pasmem, a menina morava no mesmo país que a gente. Ele fez amizades. Chegou no país, não conhecia ninguém. Do nada, tava seguindo uma única menina que morava no mesmo país que a gente. Esquisito, né? Exótico. Aí, o que eu fiz? Gravei o nome da menina, dei uma stalkeada ali, não achei nada, tranquilo. Aí, chegou num sábado que ele foi trabalhar. Lembra no sábado que ele foi trabalhar? Ele postou uma foto de paisagem, coisa mais linda, paisagem com a musiquinha. O meu chifre da fez assim, ó. Eu fui no perfil da menina. Quando eu cliquei, curte, comenta pra parte depois da blogueira. Quando eu cliquei no perfil da menina, fui nos stories, cliquei na bolinha dela, ela postou a mesma foto de paisagem, com música diferente, mas o mesmo ângulo, toda a fotinha assim, idêntica. Aí, amor, o chifre dá, você liga, né, uma coisa na outra, né? 1 mais 1, 2 chifres na minha cabeça, eu estava correta. Esperei o Jurandir chegar em casa, printei tudo bonitinho. Só falei, querido, querido, tudo bem? Ele chegou com a cara lavada, normal. O que é isso daqui? Essa menina aqui, o que tá acontecendo? Aí ele simplesmente olhou na minha cara, viu que não tinha como esconder e falou assim, ó, a gente estava se conhecendo. Ele tinha um relacionamento comigo de 5 anos. Nós nos mudamos pra outro país juntos. E ele tava conhecendo outra pessoa e eu não sabia. E tinha 2 meses que ele tava conhecendo outra pessoa. Eu fiquei em choque, olhando pra cara dele assim, em 5 minutos, porque eu não acreditei. Porque, gente, ele falou com toda a naturalidade do mundo. Olha, eu estou conhecendo ela. Sendo que o cara namorava comigo há 5 anos. Eu dei uma peia nele, fui pra cima dele, né? Nós resolvemos ali naquele barraco, naquele caos. Terminei com ele, né? O relacionamento. Porque o meu relacionamento, que até onde eu saiba, até onde eu sabia, era em dupla, virou em trio, e eu não tava nem sabendo. Fui lá, terminei com ele, ele falou que eu estava fazendo drama, que isso não era motivo pra poder terminar, porque ele só estava conhecendo ela. Então quando é que a gente termina, querido? Quando é que a gente termina? Quando o gay dá a pita, mas quando o chifre é concreto. Ou vocês acham que ele tava só conhecendo, de conversar, ela não deu um bitoquinha? Ah, mas eu não tenho nada com ela. Enfim, terminei o relacionamento. Ele saiu da minha casa, começou a namorar com ela, está com ela até hoje. Fiquei uns anos sozinha, né? Um tempinho sozinha pra poder me recuperar, assim, do chifre, das galhas que eu tomei, né? Assim, do trauma. Hoje em dia eu estou num outro relacionamento, amém. Mas foi assim que eu descobri que eu era corna, indo ver os seguidores dele, numa foto de paisagem. Descobri que era corna porque tinha um papelzinho dentro do bolso do meu marido. Quando eu peguei o papelzinho, ai, era um recadinho de amor. Não, não era. Eu era casada há 11 anos. Gente, eu casei com ele, eu era uma garota. Uma gata garota. Mas aí, né, ele insistiu muito pra poder casar comigo. Ele era muito mais velho que eu. E eu acabei aceitando, porque homem velho tem o quê? Lábia. E ele acaba conquistando com aquela maturidade. Você fica encantada. Eu morava numa cidade pequena, não tinha muita marcha assim que prestava. E eu achei que ele prestava. Isso porque eu achei que ele prestava. Casei com aquele jurifinco, né? Ele me deu casa mobiliada, me dava tudo do bom e do melhor. Não sei o que, não me faltava nada. Ele tinha um empregozinho assim, razoavelmente bem. Era dono do comércio dele, né? Aí, tranquilo, gente, já tinha anos de casado. Já conhecia meu querubim, nunca tinha desconfiado de nada, nunca tinha pegado nada. Ele parecia ser um homem, assim, muito honesto. Só que ele, quanto mais velho ficava, mais safado ele ficava. Porque eu nunca vi. Quando você é jovem, você faz besteira. Agora você vai ficando velho, barbado, cheio de pelo nas coisas. Você vai ficando safado, se comportando como se tivesse 15 anos. Foi tipo assim, o meu marido. Foi tipo aquele filme do Brad Pitt, que ele nasceu velho e ficou novo depois novo. Entendeu? Esse virou um bebê, então.
E tranquilo. Belo dia, tava eu em casa, porque a mulher dele não trabalhava, fazendo a comidinha, me chegou o meu marido. E meu marido, como ele era mais velho, ele era aquele homem antigo, sabe? Ele chegava, ele não fazia nada, ele não botava uma comida no prato, era eu que colocava. Então ele chegava, eu tirava o casaquinho dele, botava penduradinho igual nos filmes, não sei o que, ele sentava, eu ajudava ele a tirar o sapato, e aí desembutava, ele não sabe, ele era uma criança, não sabia tirar as calças sozinho, eu ajudava ele. E aí ele ia pro banho dele, dar uma relaxada, enquanto eu guardava as coisas e terminava a janta, eu botava o pratinho pra ele. Era 2 em 1, né? Esposa e empregada. E aí, eu dobrando a calça dele, caiu um papelzinho no chão. Que eu peguei o papel, era uma recarga de celular. Não sei se hoje em dia ainda faz isso, mas antigamente, quando a gente queria fazer recarga, não tinha esse negócio de aplicativo. Você ia até uma banca ou um local que colocasse, colocava o crédito e saía o papelzinho, que geralmente a gente guardava para caso não chegasse a recarga. Tinha esse papelzinho com um número de telefone e 2 recargas, que foi 100 e 100 reais pro mesmo número. Ou seja, o cara botou 200 conto de recarga pra esse número. Eu peguei esse número, não era dele, não era meu, não era da mãe dele. Achei isso estranho. Guardei o papelzinho no meu bolso e não falei nada, porque eu ia investigar. Porque assim, se eu falasse com ele, ele ia inventar tudo quanto é desculpa, porque eu era meio boba. Porque uma coisa que eu senti quando eu casei com esse desquerido foi que, tipo assim, eu perdi a maldade das coisas, sabe? Eu era muito dentro de casa, era muito esposa, dona de casa, cidade pequena. Então, tipo assim, eu não tinha aquela maldade, sabe? Maldade que ele tinha. Só que aí Deus é com corno que me mandou ali a maldade na hora. Que eu guardei o papelzinho, não falei nada. Falei, vou procurar saber. Eu fiquei meio fria, porque eu não consegui disfarçar. Ele perguntou se estava tudo bem. Eu falei que tava. Dei a janta pra ele. Ele comeu as drogas, ficou cuspindo a comida dele. Mas tranquilo. Aí ele foi assistir uma televisão. Eu tomei um banho e fui deitar. Ele, vem pra cá assistir comigo. Eu falei que não queria. De noite ele veio me procurar. Eu também não quis. Falei que tava com dor de cabeça e fui dormir. Assim que ele saiu pra trabalhar, eu peguei o meu telefone e coloquei o número no WhatsApp pra poder ver quem era. Quando eu abri o WhatsApp pra poder ver quem era a querida, eu conhecia ela. Certeza quem era. Era simplesmente uma prima bem distante dele que morava em outra cidade. Quando eu vi aquilo, eu pensei, ele com certeza botou crédito pra prima dele e tal. Eu falei, caramba. Só que eu pensei, por quê? Ela era solteira, não tinha muito contato com a família, eu mal conhecia ela. E aí eu nem sabia que ele tinha contato com ela, ele botou 200 reais de crédito pra ela. Fiquei meio desconfiada. Só que aí eu tinha não falei nada com ele, eu tinha uma amiga. E aí mandei mensagem pra essa amiga e contei pra ela tudo o que aconteceu. E ela me deu uma ideia que eu achei, assim, sensacional. Porque o meu marido, ele tinha uma regra de quando ele chegava em casa, ele não mexia no telefone, porque ele queria a paz dele, ele não queria mexer nada no trabalho, ele não queria nada de família, ele queria aproveitar as poucas horas que ele tinha de descanso. Então ele não mexia no telefone. Aí ele chegou, foi tomar um banho, botou o telefone assim em cima, eu tinha acesso, apesar de eu não mexer, porque eu confiava nele, eu peguei o telefone dele e tinha o número dela salvo, só que não tinha conversa nenhuma. E aí eu mandei uma mensagem pra ela. Amor, mandei assim, oi, amor, oi, estou trocando de número. Vou te passar o meu número atual. Mandei o meu número, ela respondeu, falou, tá bom. Eu bloqueei ela, e aí ela me chamou no meu número. Troquei a foto, obviamente, ela me chamou no meu número. Botei o telefone dele lá guardadinho e ele nem mexeu. Eu coloquei a janta dele, ele foi jantar e eu falei que não ia jantar com ele, que eu tava com azia e fui tomar um banho. E aí comecei a mandar mensagem pra ela. E ela ficou, você não disse que não podia falar comigo nesse horário, porque a sua esposa tava em casa, que não sei o quê. Eu falei, ela foi lá pra casa da mãe dela e tal. Ela, tá, quando é que a gente vai se encontrar de novo? Ontem foi muito bom, não sei o que e tal. E a mulher já se entregou toda, eu respondi, realmente, foi muito bom, não sei o que. Ela, não, tô esperando de novo e tal. Quero saber quando que você vai largar tua mulher pra poder ficar comigo. Pô, já tem 3 meses, não sei o que. Ela saiu entregando tudo. Obviamente que eu nem respondi mais, né? Printei tudo. Já joguei lá no grupo da família dele. Antes de falar com ele, deixou o negócio lá quebrando. Cheguei assim na sala que ele tava jantando. Botei o telefone com umas conversas. Falei, vai Helena aí, enquanto eu arrumo minhas coisas. Arrumei todas as minhas coisas. Ele veio, não, vamos conversar, me desculpa, não é assim, não sei o quê. Peguei todas as minhas coisas, fui embora, me separei. A família dele ficou chocada porque ele era um homem extremamente conservador, né? Porque ele tava traindo com a prima dele. Me separei. Foi isso, galera. Hoje em dia eu sou esperta, sagaz da pista. Quando eu tinha 14 anos, o meu primeiro namorado me traiu com a minha mãe. Ele tinha 16 e a minha mãe tinha 38. Esse foi um dos meus maiores traumas da vida. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, eu conheci um menino e eu me apaixonei completamente por ele. Mas sabe aquele amorzinho de criança mesmo, inocente e tal, que você fica falando dele pra família, ninguém aguenta mais ouvir do candengo. Então, era esse relacionamentozinho assim. Não chegamos a ter nada, né? E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, já tava mais mocinha, já tava fazendo quase 15, já tinha amadurecido, já tava um pouquinho, né, aparentemente mais, com a aparência mais de velha. E aí eu me aproximei dele e a gente começou a nos conhecer melhor. Ele tinha 16 anos, começamos a dar uns beitoquinhos e começamos a namorar.
A princípio, eu achei que a minha mãe não ia aceitar, né? Por aquela questão de eu ser muito nova, ela sempre falou pra mim que não queria que eu namorasse muito nova. Eu morava só com a minha mãe, mas eu resolvi arriscar porque eu era apaixonada por ele desde que eu era uma criança, né? Não que eu não fosse também. E aí eu comecei a conversar com ela e tal, com muito medo, contei pra ela e mostrei uma fotinha dele. Ela, né, muito contra gosto, depois que viu a foto, não, tudo bem, aceitou, disse que ele era muito bonito e tudo mais. Eu namorando com o menino, apresentei a ela e tal, e ele passou a frequentar a minha casa. Gente, até aí, tudo ótimo, o meu sonho estava se realizando, ele estava dando super bem com a minha mãe, só que aí, ele começou a se aproximar demais da minha mãe, sabe? E eu comecei a notar umas coisas muito exóticas. Por exemplo, quando a gente brigava, coisa assim bobinha, eu ia contar pra minha mãe sempre defendia ele, falava que eu tava errado, que eu não sei o quê. E aí, quando algumas amigas minhas iam lá em casa, e aí tava comentando sobre ele, falava, ele é feio, não sei o quê. A minha mãe ficava revoltada, falava, não, meu genro é lindo, não sei o quê. Ficava mais revoltada do que eu, que namorava o candengo feio. Só que aí eu falei, cara, ela é minha mãe, isso é coisa da minha cabeça. Ele tem 16 anos, ela tem 38 anos, e ela é minha mãe. Então, tipo assim, isso não vai acontecer. Até que um belo dia, mesmo acontecendo essas coisas assim, deverazmente exóticas, eu fiquei, caramba, isso é coisa da minha cabeça, porque ela é a minha mãe. Então, assim, eu nunca imaginei que isso realmente fosse acontecer. A gente sempre vê histórias aqui e ali sobre isso, mas a gente acha o quê? Que com a gente não vai acontecer. E aí, eu namorando com ele, né, resolvi chamar ele pra poder dormir lá em casa. Perguntei pra minha mãe, né, o que eu achei que ela nem ia deixar, gente, eu só queria tentar. Falei, mãe, será que eu posso trazer o meu querubim, tal, pra poder dormir aqui em casa? A gente tá namorando um tempinho, não sei o quê. E ela deixou. De toda a boa vontade dela, deixou, disse que ia fazer janta, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Eu fiquei tipo, beleza, tranquilo, toda feliz e pimpões. Eu fui lá e chamei ele pra poder vir dormir aqui em casa. Ele foi, feliz e contente também. A gente passou o dia juntinho, ele foi cedo lá pra casa, a gente ficou o dia inteiro junto. Comemos uns filminhos, namoramos, não sei o quê. E a minha mãe pra lá resolvendo as coisas dela. E aí chegou a hora da gente dormir. Ela deixou a gente dormir junto. Deixou. Tranquilo. A gente tava lá dormindo. A gente deitou pra poder dormir. E eu tenho um sono assim até que deverosamente pesado, né? Só que Deus é com o quê? Deus é com corno. Porque naquele dia, justo naquele dia, eu acordei querendo ir no banheiro. Aí eu acordei assim, vagarosamente, que eu tava no cantinho pra poder não acordar o meu benzinho. Quando eu olhei pro lado, cadê o meu benzinho? O meu benzinho não tava na cama. Levantei pé com pé, que eu cheguei na sala. Gente, ele tava deitado no sofá e a minha mãe estava deitada em cima dele, na maior beijação, rolando todo aquele negócio assim meio exótico. E eu fiquei olhando assim. Eu fiquei tão assustada, porque eu era basicamente uma adolescente, né? Que eu saí correndo, entrei pra dentro do banheiro, me tranquei dentro do banheiro e ninguém me tirava do banheiro. Eles escutaram o barulho, né? Foram atrás de mim, tentaram abrir a porta. Minha mãe tentava abrir a porta, tentava conversar comigo e eu não queria saber. Fiquei a noite toda trancada no banheiro, até que amanheceu o dia. Eu saí do banheiro, terminei com o menino. Eles ficaram lá meio perdidos, sem saber o que fazer, sentados esperando. Terminei com o menino, mandei ele embora. Não, gente, eu não consigo olhar pra cara da minha mãe. E a minha mãe tentava falar comigo, eu não queria falar com ela. Passou um tempo, né? Ela me pediu perdão pelo que aconteceu. Eu acabei perdoando, mas falei pra ela que eu nunca mais confiava nela. Eu nunca mais falei sobre nenhum relacionamento meu com ela. E foi assim, a nossa relação hoje é um pouco afastada, mas eu perdoei, né? Eu pedi demissão no dia seguinte que eu comecei a trabalhar numa farmácia, quando a gerente veio me contar o que precisava ser feito pra eu continuar trabalhando lá. Gente, vocês não têm meu toba foi no chão, caiu aqui do meu corpo. Eu morava numa cidade muito grande, gente. Cidade grande, tipo SP, RJ, não sabe? E eu tava precisando de emprego porque eu precisava começar a minha faculdade e eu precisava pagar, morava com os meus pais ainda, tava com os meus 18 aninhos e comecei a mandar um currículo e uma farmácia me aceitou. Era uma farmácia, gente, que não era muito conhecida. Eu fiquei muito feliz porque eu achei que o salário estava muito bom. Eu achei até um pouco estranho, porque geralmente farmácia pagava um salário, né, e meio, né, um salário mínimo, e tava pagando muito mais que um salário mínimo. E eu já achei aquilo um pouco estranho. Mas tudo bem, eu fui lá, fiz a entrevista, né, gostaram de mim, só que eles me perguntaram se eu tinha fotos. Ah, você tem fotos suas? Eu falei assim, como assim fotos? Fotos, ensaios de foto. E eu falei que não. E aí ele falou, olha, todo mundo que entra aqui tem que fazer um ensaio fotográfico pra poder mandar pra empresa. Eu falei, gente, foto 3x4, ok. Ensaio fotográfico? Sim, foto sua, normal, tal, no estúdio. A gente tem um estúdio parceiro aqui, eu vou te dar o endereço, você vai lá e faz as suas fotos que a gente precisa ter aqui no álbum. Achei um pouco estranho, mas como falaram que eu não ia pagar nada, eu falei que tudo bem. E aí fui lá no dia, tirei foto. Gente, foto normal, foto casual, com roupa normal. Tipo, ó, vai o mais bonito que você puder e tira as fotos. E eu falei, ok. Tirei as fotos, né? Recebi as fotos 3 dias depois, fui lá, entreguei as fotos e comecei, tipo, numa segunda-feira, que eu só poderia começar após entregar essas fotos. Até aí, tudo ótimo, me arrumei linda e bela na segunda-feira e fui trabalhar. Comecei
Comecei a trabalhar, né? Cheguei lá às 7 horas da manhã, comecei a trabalhar. Quando deu umas 9 horas, a gerente me chamou na salinha dela falando que a gente precisava conversar. Curte e comenta pra parte das coisas da blogueira. Eu falei que tudo bem, ela falou, ó, larga o que você tá fazendo aí, a gente precisa conversar, essa conversa eu sempre tenho com as primeiras funcionárias, não sei o quê. E eu achei que aquelas conversas é tipo assim... Entendeu? Você precisa fazer isso, fazer aquilo, tranquilo. Aí eu fui lá pro quartinho e ela sentou comigo e falou, olha, eu vou te ser bem sincera, aqui a gente só contrata meninas muito bonitas, e realmente eram meninas muito bonitas que trabalhavam lá. Mas a gente tem um motivo pra isso, a gente tem um motivo das fotos que a gente pediu, e a gente precisa conversar com você pra ver se você tá de acordo, se você concorda, né? Porque é o que a gente precisa pra continuar trabalhando aqui, as meninas. E aí eu fiquei olhando pra cara dela, tipo... O que ela queria que eu desse em cima dos clientes? Ai, joga seu charme, dá em cima pra ele poder comprar mais remédio, pra comprar um Colgate aqui, pra poder comprar um Listerine aqui. Se fosse isso, tranquilo, né? Joga seu charme pros clientes, pra poder fazer venda. É aceitável? Não é aceitável, mas é tipo assim, ah, tá, tranquilo, eu faço. Aí eu peguei e falei que tudo bem, que eu tava precisando do emprego e que se fosse pra poder jogar um charme, pra poder fazer venda, eu toparia. E aí ela falou que não era isso. Eu falei, ué. Ela perguntou pra mim o quanto eu estava precisando de emprego. Eu falei que tava precisando muito, né? Que eu precisava fazer minha faculdade. E aí ela pegou e me mostrou um documento falando que eu teria que assinar esse documento pra ela poder me contar. Eu assinei o documento, né? Achei aquilo tipo, muito estranho, mas eu realmente precisava do emprego, então eu assinei o documento e aí ela começou a me contar. Ela falou, ó, vamos comigo que eu vou te apresentar. A gente subiu, tinha uma escada enorme, a gente subiu lá no fundo que tinha o estoque e do lado tinha um quartinho. E aí quando ela abriu a porta, era um quartinho com uma cama, ar-condicionado e tal, tudo bonitinho. E aí ela pegou e falou que eles recebiam muito clientes que tinha dinheiro e idosos. E que tinha muito idoso que gostava do uniforme de pessoas que, tipo, funcionários, que trabalhavam em mercado, que trabalhavam em farmácia, que era um tipo de... E que lá as meninas eram pagas pra poder furanfar com os idosos, ou às vezes fazer companhia, que às vezes era tão idoso que nem conseguia fazer nada. Mas aquele quartinho ali era pra isso. E que todas elas faziam, que se eu quisesse continuar trabalhando ali, eu teria que fazer também. Mas que não era pra eu me preocupar, porque eu iria receber, além do meu salário, eu iria receber, só que era tipo assim, porcentagem, 30% pra mim e 70% pra ela. Basicamente, a mulher simplesmente fez dentro de uma farmácia, sabe? E parece que era a coisa mais normal do mundo, que todo mundo ali fazia, que inclusive tinha homem que fazia também. Eu fiquei em choque, perguntei pra ela o que ia acontecer se eu recusasse, e ela falou que infelizmente não poderia trabalhar ali, porque ela precisava de meninas que prestassem esse serviço. E aí eu falei, então deixa eu ver se eu entendi. A senhora abriu uma farmácia aqui pra poder meio que camuflar isso, e na verdade é um... E ela falou que sim, que basicamente era isso. Eu fui pra casa, né, chocada. No dia seguinte, eu pedi demissão. Eu não aceitei. E eu não contei pra ninguém. Porque eu fiquei com medo do documento que eu assinei, do que ela poderia fazer comigo, ou quem tava por trás disso. Então eu simplesmente deixei pra lá. Mas eu sei o que acontece ali naquela farmácia. Meu namorado só furafava comigo de fone. Fone de ouvido. Assim, escutando alguma coisa. Até eu vi o que ele tava escutando. Isso foi uma das coisas mais loucas que já aconteceu na minha vida. Já digo logo de primeira aqui pra vocês, que é pra vocês me julgar com vontade. Eu conheci um candengo, né, na época que eu comecei a fazer faculdade, era tudo muito novo, ele também era novo, nós éramos calouros, sabe, com 18 anos. E aí a gente começou a fazer trabalhinho junto, tirar umas dúvidas aqui, começamos a dar umas bitoquinhas aqui, umas bitoquinhas ali. No fim a gente começou a namorar e a gente se tornou aquele casal de namorados do grupinho da faculdade. Então a gente virou isso daí. Até aí tava tudo ótimo, antes dele eu já tinha me relacionado antes, então eu já, não existia mais o lacre. Com isso eu passei a dormir na casa dele, ele passou a dormir na minha, a gente virou uma coisa assim frequente. Só que aí a gente não tinha ainda praticado o ato e eu tava achando estranho, porque não era a primeira vez que eu ficava sozinha com ele, que ele dormia na minha casa, que eu dormia na casa dele, a gente tinha toda a liberdade, meus pais eram totalmente liberal, mas não rolava o negócio do vuc-vuc. E eu perguntei pra ele se ele já tinha funafado e ele já tinha. E aí eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Aí um belo dia, ele falou, olha, vem aqui pra casa esse fim de semana, vamos ficar juntinho, eu tenho uma surpresa pra você, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E uma coisa que eu reparava no meu namorado é que ele ficava o tempo todo no telefone, sabe? Sabe quando você tá com uma pessoa e ela tá ali digita e volta? Vê não sei o que e volta, vê não sei mais o que lá e volta. Então, era tipo isso. E tudo ficou muito estranho, gente. Foi muito estranho. Porque teve uma vez que a gente saiu pra poder jantar, né? Aí vamos fazer um date, não sei o que, a gente foi pra poder jantar. Aí do nada, ele recebeu uma mensagem, ficou ali, não sei o que, vendo um vídeo de não sei o que lá e tal. Daqui a pouco ele falou, amor, vou no banheiro rapidinho, já volto. Falei, tá bom. Foi ele e o telefone dele pro banheiro. Gente, ele voltou 30 minutos depois do banheiro, com a cara toda vermelha, bus vaforidos, parecendo que ele tinha corrido uma maratona. E aí
aí ele falou pra mim que tava apurado, que ele tava ressecado, que ele tava constipado e demorou muito pra poder liberar o número 2. E eu fiquei olhando pra cara dele assim, eu falei, gente, que cocô é esse? Mas até aí tudo ótimo, ele me convidou o fim de semana pra casa dele e eu fui achando que finalmente ia rolar o rally rola. E rolou, galera, só que com um detalhe. Curte, comenta a parte dos da blogueira. Quando eu cheguei na casa dele, o macho de Jesus, eu já estava acostumada a ir pra casa dele, sabe? Ele morava sozinho, porque ele tinha vindo de outra cidade pra poder estudar. Então os pais dele meio que bancavam ele, né? Ele não trabalhava, mas os pais dele meio que ajudavam, porque queria que ele só estudasse. Filhinho de papai e de mamãe que não precisava trabalhar e que tinha muito cash money. Então esse estilo... Até aí tudo ótimo. Eu fui pra casa dele, não era nada assim surpreendente, eu já estava acostumada com essa questão. Até achei que, tipo, pô, hoje vai rolar finalmente, mas se não rolasse, não ficaria surpresa. Pedimos algo para comermos, nós comemos, a gente foi ver um filme, eu já tava assim, desanimada, achando que não ia rolar nada com nada, até que ele começou a me dar umas bitoquinhas aqui, umas bitoquinhas aqui, e foi me arrastando no quarto e a gente foi. Quando chegou lá no quarto, começou a rolar o rally rola, eu vi que ele pegou em cima do coisa dele e botou um fone. Botou o fone. Eu falei, ué, que esquisito. Aí eu questionei, eu falei, por que desse fone? Ele falou, não, é mania. Ué, furenfar de fone? Mas aí eu pensei, cara, isso vai me atrapalhar em alguma coisa? Não vai. É a mesma, tanto faz, ele é doido de furenfar de fone, tá bom. Botou o fonezinho dele, começamos a furenfar, achei que ele ia escutar uma música, sei lá, só que eu não tava escutando música nem nada do tipo. Tranquilo, a gente furenfou, foi tudo muito bom. Ele parecia estar me escutando, porque eu falava, tipo assim, uma coisinha assim, ele meio que balançava a cabeça, dava aquela respondida assim na minha fontes, minha cabeça, eu jurando que estava. E aí rolando um furenfado e tal, não sei o quê. E foi ótimo. O pior é que foi ótimo, tranquilo. Aí a gente dormiu, fui pra casa no dia seguinte e voltaria no dia seguinte, porque eu tinha que fazer umas coisas em casa, tive que ir em casa, voltaria no dia seguinte, ele não morava longe de mim, não. Tranquilo, no dia seguinte a gente foi furenfar novamente, só que aí o que aconteceu? Ele começou o ato, começou a rolar lá, aí ele levantou e pegou o fone. Eu falei, gente, será que é alguma coisa comigo? Será que o meu modo de agir, né, de os barulhos e tal, da furenfação, ele não gosta? O que tá acontecendo com esse macho? Será que ele tá escutando uma musiquinha? Será que ele colocou lá naquele aplicativo músicas para os furenfares? Será que ele tem uma playlist que eu também quero escutar? Botar uma musiquinha ambiental? Não tô entendendo, eu jurei que era música. E isso continuou acontecendo. Toda vez que eu questionava ele, ele falava, não, amor, mania minha. Não, amor, mania minha. Tá bom, foi se passando uns meses, 2 meses da gente furefone, e toda vez ele botava um fone de ouvido. E sempre no telefone. Eu falei, não, tranquilo então. Um belo fim de semana eu fui pra casa dele. Todas as vezes que a gente terminava de furefar, ele ia tomar banho, né? E ele pedia pra eu ir tomar banho depois, porque ele não gostava de tomar banho com ninguém. Ele, não sei o que, eu vou tomar banho depois, você vai. Não era nem romântico aquele macho. Assim que acabava também, ele já levantava, tá? Não fazia um carinho, um cafuné, ele, furefava, ele levantava e saía. Só que aí eu reparei, né, que ele tirava o fone, botava na caixinha e botava o telefone em cima. Ele não levava o telefone. Só que eu não tinha a senha do telefone. Então eu passei toda semana bisoiando pra poder ver até o momento que eu ia descobrir a senha do celular do Jurandir. Descobri e falei, na próxima vez que a gente for furefar, que ele botar, que ele sair, eu vou pegar e vou olhar. E assim foi feito. A gente foi furefar, ele botou o fone dele, furefamos, ele saiu pra poder tomar banho, botou lá o aparelho, o fone, e eu fui pegar o telefone dele pra poder ver o que ele tava escutando. Não, vocês não tem noção. Curte comentou parte 3, que eu quase caí pra trás pra ajudar a blogueira. E aí ele foi tomar banho. Ele sempre demorava, tá, gente? Frescurento, demorava horrores pra poder tomar banho, dava uma verificada assim muito boa. Eu fui, botei a senha, desbloqueei o telefone. E aí eu achei que ia cair o quê? No aplicativo de música, num site. Olha, eu tava cogitando até filme adulto. Mas não tinha nada, tava na tela do telefone. Fui lá no aplicativo do Google pra poder ver se tinha algum site, nada. Fui ver o aplicativo de música, se tava em algum playlist, alguma coisa assim, nada. Falei, ué, que esquisito. Será que ele realmente só tem mania de botar fone? Porque aí cada doido que eu sou doideira, né? A gente não pode ficar crucificando os outros. Porque se a doideira dele fosse só botar um fonezinho ali na dele, tanto faz, amor. Eu tava feliz. Então a gente nem tava furando, tranquilo. Só caiu uma pulguinha, veio aqui atrás da minha orelha e falou, olha o WhatsApp, pô. Tá fazendo nada, menina. Olha o WhatsApp, pô. Olhei. Irmã. Tá, primeira coisa que eu estranhei, tinha o meu número. E logo abaixo o número de uma outra menina, que eu não sabia quem era, mas era uma menina porque tava a foto dela lá. E um nome. Aí vamos dar o nome dela de, sei lá, Melaine. Aí cliquei em Melaine, tinha uma ligação. Sabe quando você fica na ligação com a pessoa, no histórico? Então, tava lá uma chamada de ligação. Só que você não consegue ver na conversa. Eu fui nas chamadas, saí da conversa, fui nas chamadas e vi o tempo de duração. O tempo de duração começou exatamente quando a gente começou a furefar e terminou exatamente quando a gente acabou de furefar. E o tempo da ligação durou. Todo o tempo que a gente tava ali durou. Eu falei, ué,
Ele tava em ligação com alguém? Como assim? Como assim? O coração já começou a palpitar. Fui olhar a conversa. Gente, aquele menino, quando eu olhei a conversa, eu quase caí pra trás, tá? Ele tinha uma namorada virtual, tá? Uma namorada virtual. Pelo que eu entendi, que eu fui subindo, que eu fui lendo, desde que ele era novo. Só que eles nunca se encontraram, porque toda vez que ele falava que ia ver ela desconversava. E aí eles tiveram a ideia de resolver a furiafação deles. Aí vocês acham que eles ficavam satisfeitos em furiafar virtualmente? O que ela deu a ideia pra ele fazer? Arrumar uma namorada, pessoalmente. A namorada seria o corpo e ela seria a voz. Ele ligava pra ela, enquanto ele estava furiafando comigo, porque ela ficava no fone falando, salientação, fazendo barulho. Enquanto ele estava furiafando comigo, ela estava furiafando sozinha, né? Ali nos movimentos dela, 5 contra ela mesma, e fazendo todo o barulho e tal, não sei o quê. Por isso que às vezes ele falava umas coisas que não condiziam com as coisas que eu tava falando ou do momento, mas eu ficava calada, né? Porque ali no fogo do Tupinhas a gente se empolgava. Gente, eu era namorada somente o corpo. Ele tinha 2 namoradas. Uma era a voz, que ele ficava o tempo todo no telefone, e a outra era o corpo, que no caso era eu. Por isso, aquela vez que ele foi no banheiro, que voltou meia hora depois, ele tava fazendo furiafação virtual com ela. Por isso ele ficava o tempo todo no telefone, porque ele tinha uma amante virtual. E era como se eu fosse o corpo da amante virtual dele, que no caso era namorada antes de mim, que no caso eu era amante. Vocês têm noção disso? Quando o Jurandir saiu do banheiro, eu tava com o telefone dele assim, olhando pra cara dele, só falei assim, cara, eu não acredito. Meu amigo, olha, eu já passei por muita situação na minha vida, mas isso aqui eu não acredito. Olha, eu quebrei o telefone dele todo, fui pra cima dele, mas eu aplaudi a cara dele. Arrumei todas as minhas coisas e fui embora. Terminei o relacionamento e espalhei pra faculdade toda, que é para ninguém ser a namorada corpo dele. A minha compra de farmácia veio com exatamente nada do que eu pedi. Aí eu fui lá pra trocar, né? Tipo, não, tranquilo, normal. Confundiram aqui os pedidos, me entregaram errado. Quando eu cheguei lá, no bairro que eu morava, tinha uma farmácia que era comum a gente fazer os pedidos. Tipo assim, compra de farmácia do mês. Pedia tudo que você queria, eles entregavam na sua casa. E eu gostava muito desse modo, facilitava muito a minha vida. Não era toda farmácia que fazia isso, mas essa tinha esse a mais que fazia. Uma coisa era você pedir um produto ou outro, outra coisa era uma compra de farmácia, juntava tudo e levava na sua casa. E todo mês, eu e meu marido, nós fazíamos a mesma coisa. Eu dava a lista pra ele entrava em contato, ligava, negociava os valores. Porque como meu marido era melhor nessa questão de negociar, então era ele que cuidava, sabe? Dos valores, do desconto que ele conseguia, plano, não tinha isso, aquilo. E eu fazia só a lista, ele negociava os valores e mandava entregar na minha casa. Até aí tudo ótimo. O mês iniciou normalmente, eu fiz ali a minha listinha de compra de farmácia. Eu tava no meu trabalho, mandei pro meu marido, ele também tava no trabalho dele. Ele falou que mais tarde, na hora do almoço, ele ia ligar, negociar e tal, pipipi, tudo certinho. E que ia pedir pra entregar quando eu chegasse do trabalho, porque eu chegava mais cedo do que ele. Falei, tranquilo. Saí do meu trabalho, fui pra casa. Deu mais ou menos umas meia hora que eu tinha chego em casa. E a campanha tocou, era a farmácia. Atendi, peguei o meu pedido e já achei estranho. Mas tranquilo, dei a gorjetinha ali do menino e entrei. Quando eu entrei, eu vi que era uma sacola muito grande. Era várias sacolas. E eu fiquei pensando, cara, eu pedi muita coisa, mas não que cabessem em sacolas tão grandes, né? Só que como tava uma dentro da outra, eu não percebi direito o que é. Aí eu comecei a desembrulhar e vi que, na verdade, eram coisas de bebê. Não eram coisas que eu tinha pedido. Tinha fralda, tinha lenço, tinha isso, tinha aquilo, remédio, assim, sabe? Tinha umas coisas, assim, de adultos também, mas eram mais coisas de criança. E aí eu pensei, bom, confundiram, eu vou lá pra poder trocar. Nem falei nada com meu marido, entrei no carro e fui. Quando eu cheguei lá, curte, comenta no parte 2 pra poder ajudar a blogueira. Cheguei eu lá, linda e bela, né? Desci do carro com todas as sacolas, era um monte. Fui lá no gerente e falei, olha, eu pedi aqui, a gente sempre pede a compra do mês aqui. Ele, sim, seu marido ligou e tal, algum problema, aconteceu alguma coisa. Eu falei, veio errado, esse daqui não é o que eu pedi, né? Eu não pedi exatamente nada que tá aqui. E aí ele olhou pra minha cara e falou, ué, estranho, foi errado? Eu falei, foi. Ele, a galera deve ter confundido, como seu marido pede pra 2 endereços, e é o mesmo cartão, o mesmo pedido, acabaram confundindo os endereços, mas espera aí que eu vou ver aqui pra você. Aí eu peguei e falei assim, ué, como assim meu marido faz 2 pedidos? Aí eu já comecei a dar aquela estranhada, né? Eu falei, ué, 2 pedidos? Ele falou, sim, todo mês o seu marido pede uma compra de farmácia pra um endereço e uma compra de farmácia pra outro endereço. Aí eu falei, ué, mas ele só tem eu. Só que aí eu pensei o quê? Na minha sogra. Falei, com certeza ele também pede pra minha sogra, né? Pra dar uma moral pra mãe dele. E aí acabaram confundindo. Só que aí eu parei. No mesmo minuto que eu pensei na minha sogra, eu repensei. Que eu falei, o que a minha sogra quer com fralda, com lenço, com um monte de coisa de neném? Não fazia sentido.
Eu desconversei, né? Porque se eu falasse assim que eu tava desconfiando de alguma coisa que eu podia estar sendo tufão, eu quando desconversei, eles poderiam não me dar o endereço, né? Eu falei, você pode me mostrar quais são os endereços que eu quero confirmar? Ele, não, tudo bem, tá? A gente vai ver aqui no sistema pra vocês. E aí me mostrou o endereço da minha casa e um endereço que eu nunca vi na minha vida. E aí ele falou pra mim, olha, realmente foi errado, o seu pedido foi pro outro endereço, só que já foi e ainda não voltou. Então eu vou precisar que volte pra eu poder fazer as trocas, né? Porque eu preciso, não sei o que. E tá, ele começou a me explicar. Só que no mesmo tempo que ele tava me explicando, ligaram. Porque eu não liguei, eu preferi ir lá. Porque eu falei, eu vou lá, vou trocar e tal. Eu ia ter que passar no mercadinho. Também queria passar na minha mãe, aproveitei e fui lá. E aí ligaram falando que o pedido tinha ido errado e que queria trocar as coisas. E aí o gerente falou que sim, que já tinha identificado o problema e que ele iria fazer a troca, que ele iria mandar o motoboy lá pra poder buscar o pedido, me entregar o pedido e devolver o pedido pra ela. Ele falou, a moça que tá aqui, que recebeu errado, também já voltou, acabou indo pro endereço errado e tal. Só falou isso, explicou assim mais ou menos por alto e falou que o motoboy ia lá pra poder levar. Só que aí o que eu fiz? Eu falei, olha, esse endereço não é tão longe perto de onde eu moro, nem de onde a minha mãe mora. Eu tô precisando ir pra lá. Vou fazer o seguinte então, eu vou levar lá na casa dela e eu mesmo vou trocar. Vou entregar os pedidos dela e vou pegar os meus. Ele falou, não, mas né, o motoboy tem que ter junto, porque isso é uma coisa assim da empresa e tal. Eu falei, não, ele pode ir junto sim, mas eu vou ir lá que eu aproveito e já pego o meu, já vou embora, vou ter que ficar aqui esperando, porque é contramão, ir pra lá, voltar, isso aqui, eu indo com ele é melhor pra mim. Ele falou que tudo bem então, que podia ser assim. E aí, queridos, eu fui seguindo o motoboy. Entrei no meu carro com as coisas tudo no porta-malha e fui seguindo o motoboy. Aí eu cheguei no endereço. E pasmem. Curte, comenta, compartilha pra poder ajudar a blogueira. Quando eu cheguei lá, ele parou num endereço que eu não conhecia, mas não era longe da minha casa. Eu sabia mais ou menos onde é que era. Desci do carro, entreguei as coisas pro motoboy. Falei, faz o seguinte, toca a campainha, troca as coisas e me entrega. Porque eu não ia lá bater na porta da querida, né? Ele, não, tudo bem, entreguei os negócios pra ele e ele foi tocar a campainha. Quem que sai pra fora com uma criança no colo, uma criança assim pequenininha, uma outra criancinha assim do lado, pra poder destrocar as coisas? Era a ex do meu atual marido. Meu marido tinha uma ex que parecia que ele nunca tinha superado ela, sabe? Quando a gente começou a se relacionar, eu tinha escutado um bafafá das outras ex dele, de que ele ainda gostava muito dessa ex, que o relacionamento acabou por conta disso, que ele ainda ligava pra ex, que ele ficava mandando mensagem pra ex. Ela era, tipo assim, a terceira ex antes de mim. Só que aí quando eu conheci ele, eu achei que era futrica do povo, sabe? Achei que o povo tava falando demais, recalque de ex, alguns 3 fakes me mandaram mensagem explicando o porquê do término e tal. Quem que será os 3 fakes? Eu achei que era tipo assim, calão. Acreditei no meu potencial e fui com o macho. Gente, ele tinha a ex dele como amante. Desci do carro, né? Pra poder lá questionar pra ela o porquê que meu marido fazia a compra da farmácia dela. Quando eu fui chegando mais perto, que eu sou meio míope, né? Que eu fui olhar a cara das crianças, parecia que tinha pregado meu marido aqui e meu marido ali. Gente, era a mesma coisa. Eu não precisa nem DNA, não tive dúvida nenhuma que as crianças eram filhas do meu marido. Quando ela me viu, ela empaledeu-se, empaledeu, ficou pálida, ficou pálida. Ela ficou pálida, olhou para a minha face, eu olhei para a face dela, o motoboy não entendendo bulhufas, ela com as compras na mão para poder entregar pro motoboy, eu só olhei pros olhos dela porque ela tava com uma criança no colo e uma criança do lado, eu não ia bater na mãe dele na frente das crianças, a criança é pequenininha, ela tinha uma cara de que tinha acabado de parir, a criancinha devia ter mais ou menos uns 3 meses, aí eu já olhei pra cara dela e falei assim, ó, o que eu tô pensando? Ela só fez assim, ó, valeu então, irmã. Falei, pode esperar que hoje ele vem pra sua casa. Peguei as minhas compras, entrei dentro do meu carro e voltei pra casa. Peguei todas as tralhas do Jurandir, tudo. Fiz uma malinha e botei na porta. Quando ele chegou, ele não entendeu o porquê da mala, que ele tentou abrir a porta. Eu abri primeiro e falei, você mandou errado, tá, amor? Você se embolou aqui nas compras do mês, foi parar da sua ex, o que era aqui, o que era meu foi parar lá. Mas eu já fui lá, busquei de volta, vi seus 2 filhos, parabéns. Pega as tuas tralhas e some. O pior é que ele ficou chocado por eu ter descoberto, não sei o que, botou a culpa no farmacêutico falando que é na farmácia pra poder fazer um escândalo e falou que não queria se separar de mim, que me amava, mas que não tinha o que fazer, porque ela já tinha 2 filhos dele, que não sei o que, mas que ele não queria se separar de mim, que eu era amor da vida dele. Eu falei, querido, vá cuidar dos teus crimes, me deixa em paz. Me separei, contei pra nossa família o que tinha acontecido, aí descobriram que tinha esses netos. E foi assim, gente, que eu descobri que eu era corna. E vocês acham que ele continuou com ela? Não continuou com ela, ele foi morar sozinho, ele não é casado com ela. Agora vai entender.
Eu descobri que estava grávida do meu namorado. Só que eu recebi uma ligação da esposa dele, que também estava grávida. E você acha que isso foi o pior? Tava até bom. Eu namorei com esse candengo 1 ano, tá, gente? 1 ano da minha vida. Eu conheci ele na minha cidade, tá? Ele era mecânico. E aí a gente começou a ficar, eu não sabia muito da vida dele. E logo ele começou a frequentar minha casa, começou a passar, tipo, a semana na minha casa, sabe? Comigo e tal. Nós começamos a namorar, começamos um relacionamento. E nisso se passaram 1 ano. 1 ano que eu tava com o Jurandir. E aí eu descobri a minha querida gravidez, né? Estava grávida, contei pra ele, ele falou que tudo bem, que ele iria assumir, ficou feliz, sendo o que acontece. Ele pegava uns trabalhos no fim de semana, né? Ele falava pra mim que o patrão dele arrumava uns trabalhos em outra cidade no fim de semana, que era consertando caminhão, que não sei o que era tipo um extra, e que ele pegava sempre porque ele precisaria, né, sustentar a criança, né? Ah, a gente precisa comprar coisa pra neném, não sei o que. E eu acabava aceitando. Então, basicamente, o candengo de Jesus passava a semana na minha casa e no fim de semana ele sempre pegava esses extras, ia consertar caminhão. Era numa cidade, numa zona bem rural, né, que tinha esses serviços, tratores, caminhões e coisas do tipo. Então eu acreditei, gente. Só que assim, ele não morava comigo, ele passava a semana comigo, mas ele tinha o lugar dele ficar quando ele tava na minha cidade. Mas acabava que conforme a gente começou a se relacionar, eu passava mais tempo na minha casa do que na dele. Até que um belo dia, ele me ligou dizendo que precisava ir em Governador, que era uma cidade com urgência, porque tinha um trabalho lá pra poder fazer, que pagaria muito bem, não sei o que. Me engabelou, eu falei, tá bom, vai lá. O que pra mim não era novidade. E foi o querido. Só que quando chegou lá, ele biritou muito e a esposa dele me ligou. Corta pra eu viver na minha vida grávida, esperando a criança, e a esposa do meu namorado me liga pra poder falar comigo. Só que isso não era o pior, gente. Curte como é que eu passo da esposa da blogueira. Ele foi lá pra essa cidade, biritou muito. A esposa dele, que eu não sabia que existia, tá bom? Nunca vi na minha vida, me ligou. Mexeu no telefone dele, achou o meu number e me ligou. E aí ela falou, oi, querida, tudo bom? Meu telefone tocou, não, querida, tudo bom, então. Eu sou a esposa do Jurandir. Você sabia que ele era casado? Eu falei, não. Jurandir é meu namorado, tá desequilibrada? Ela falou, não, Jurandir é meu marido. E realmente, ele era marido dela, tava mais tempo com ela. E eu falei, ó, eu estou com ele há 1 ano. E ela falou, eu tô com ele não sei quantos anos. E aí eu falei, ele não só é meu namorado, como é o pai do meu filho. Eu estou grávida. E ela falou, eu também estou grávida. Ali nós conversamos, ela me contou umas coisas, eu contei pra ela também. Ela não brigou comigo, tá, gente? Ela viu que eu realmente não sabia que ele tinha uma mulher e basicamente ela falou pra mim que lá onde eles moravam era difícil o emprego e que ele tinha ido trabalhar na minha cidade, né? Ficava a semana lá e fim de semana ele ia pra casa. Então ele falava pra mim que tava fazendo serviço lá fim de semana pra ficar com a esposa e pra esposa falava que tava trabalhando, que era realmente o trabalho dele, e passava a semana na minha cidade e ele resolveu arrumar uma trouxa. Só que isso não foi o pior. Não foi. Ela falou pra mim que estava grávida, que era pra eu terminar com ele e deixar a família dela em paz. Eu falei, beleza, não ia continuar com ele de qualquer forma. Terminei com ele e tal. Ele nem teve muito o que falar, só, aceitou o término. E eu segui a minha gravidez normalmente, né? Eu e meu filho. E aí fui fazendo as minhas coisinhas, enxoval, tudo mais, ia no médico. Sendo que o meu filho, pro filho dela, tinha meses de diferença, tá, gente? O dela ia nascer em dezembro, o meu ia nascer em abril. O dela nasceu, né? Ele seguiu lá com a família dele, tudo certinho, eu na minha. Ele nunca mais me procurou, né? A gente se falava assim em relação à coisa do neném. E aí chegou o dia do meu parto. Eu fui pra poder parir no hospital da minha cidade. Eu comecei a sentir aquelas dores, tava lá, já tinha 1 hora que eu tava no hospital sentindo dor. E aí chegou uma outra moça que também estava em trabalho de parto. Só que o caso dela ainda era emergência, sabe? Porque ela tava grávida de 7 meses, tinha que fazer o parto porque o neném tava grudado na costela, alguma coisa assim. Só que eu não conhecia ela, eu nunca tinha visto ela, pra mim era só mais uma moça que tava entrando em trabalho de parto. Só que ela me conhecia e sabia, pasmem, que o pai do meu bebê era o mesmo pai do bebê dela. E não era a esposa dele. Aquela mulher não era a esposa dele. O filho da esposa dele já tinha nascido, meses. Só que ela não me contou isso, né? Ela me viu, arregalou os olhos, foi pra mesa de cirurgia, eu não vi mais ela, o bebê dela nasceu, o meu bebê nasceu e eu estava no quarto quando a minha mãe chegou me contando que encontrou a senhora que era a mãe dessa que teve o bebê de emergência e elas conversaram e acabaram descobrindo, né, conversando entre si, que a menina tava grávida do mesmo cara que eu. Ou seja, o cara tinha esposa, tinha eu que era namorada e ainda tinha amante e engravidou as 3. Eu fiquei chocada, não vi mais a menina, tá? Ele registrou o filho dela, não registrou o meu, também registrou o filho da esposa.
Ela sabia que ele era casado, sabia que ele tinha uma namorada que seria eu, no caso, e que eu não sabia. Mas mesmo assim, ela continuou com ele, achando que ele ia deixar a família dele pra poder ficar com ela. No fim das contas, ele não ficou com nenhuma das três, né? Ele terminou com a esposa, arrumou outra, teve mais 2 filhos com ela. E nós temos hoje nós três nos falamos, né? A esposa, eu, a namorada e a amante. Os nossos filhos, hoje é tudo amigo, né? Aí tem 2 meninos e uma menina. O pai vive correndo pra não pagar a pensão. E é isso, gente. Se fosse assim minha vida. Fui olhar o telefone do meu marido pra ver se ele tava me traindo, porque ele tava estranho comigo. E que eu achei lá foi pior. Atualmente eu tenho 19 anos. Sim, eu sou uma ninfetinha. Me casei com o Jurandir com 18, né? 1 ano de casada e 2 anos de relacionamento. Meu relacionamento foi dentro da igreja. Pra eu conseguir que aquele Jurandir me desse um beijo, assim, que envolvesse outras coisas que não só os lábios, foi uma luta. Eu era da igreja, os meus pais eram super conservadores, né? E ele tinha muito medo do meu pai, porque o meu pai era pastor. Só que eu era pra frente 10 vezes. E eu queria ficar naquele foguinho com ele e ele não queria. Graças a Deus, nós não morávamos em cidade pequena, tá? A gente morava numa cidade bem grande, então dava pra poder fazer muita M, porque cidade pequena tu fazendo, todo mundo fica sabendo. Mas eu não tinha esse problema. Como eu queria ficar de foguinho com o querido Jurandir e Jurandir não queria, eu fui ficar de foguinho com o outro, né? Que é a questão da assistência, abriu pra concorrência, só que eu era mocinha. Jurandir não queria tirar, porque eu queria que ele tirasse, ele não queria tirar, só que ele sabia que eu era. Então se eu perdesse, lascou, que eu ia explicar pra Jurandir. O que eu fiz? Portinhas do fundo. E nisso eu fui botando chifre em cima de chifre, pulava a janela pra sair de casa pra poder ficar com o outro. Ele nunca soube, ficava com outros de outra cidade. Eu já fazia estágio, então eu tinha meu dinheirinho, podia fazer minhas M e ninguém ficar sabendo. Mas para as pessoas onde eu morava, a santa do Paulo que eu era a mesma coisa. Eu gostava muito do meu namorado, mas ele era muito lerdo, né? Eu queria ele praticar o negócio e ele não queria praticar o negócio. Até que ele me pediu em casamento, eu doida pra poder perder e praticar o negócio. Acabei aceitando, comecei o noivado, os preparativos e me casei com ele. Fiz uma coisinha simples, nada muito grande. E fui morar com ele. Tive a minha primeira vez, tudo certinho, bonitinho, pimpões. Só que aí eu já tinha os contatinhos, né? Eu já tinha os contatinhos. E o meu marido, né, de meu namorado noivo, agora meu marido, ele não era muito bom ali, né? Ele não era muito bom e ele também não era muito, assim, sabe, grande, sabe, aquela coisa, não era assim muito notório. E aí eu falei, vou continuar com os meus contatinhos, enganava meus pais, vou enganar ele também. Até porque ele confiava 100% em mim. Só que aí do nada, ele começou a ficar estranho comigo. Não, vocês não têm noção. Curte, comenta, parte 2 pra ajudar a blogueira. Jurandir, um belo dia, acordou com os ovos virados e começou a me tratar esquisito. Sabe, me tratar esquisito. Eu falei, homem não sabe disfarçar. Homem, quando ele começa a trair você, ele começa a te tratar esquisito. Eu traía ele há anos, nunca tratei ele esquisito. Olha pra você ver a diferença, a discrepância. Pois é, um abismo de diferença. Só que tranquilo. Falei, tô tomando galha. Ele cada dia, assim, me tratava mais estranho, não me beijava, tava mais afastado, ficava me observando. E aí eu falei, vou pegar o cellphone dele, que toda mulher madura faz, e vou dar uma olhada. Né? Isso a gente já tinha 1 ano de casado, tá? Já tinha 1 ano de casado. Falei, vou dar uma olhada pra poder ver o que tá acontecendo ali, se tem uma querida. Por quê? Meu pai e minha mãe era da igreja. Eu não era da igreja. Eu, tipo assim, ia quando eu morava com os meus pais, mas a partir do momento que eu casei, eu saí. E o meu marido, ele nunca foi da igreja, mas ele tinha medo do meu pai. Aí eu fui olhar o telefone do querido, né, pra poder ver se tava rolando ali alguma coisa. Procurei ele, esperei ele dormir, né? Esperei ele dormir. Eu tinha a senha do telefone dele, mas a gente não tinha essa palhaçada de ficar mexendo no telefone. Tranquilo. Ótimo, maravilhoso. Peguei o telefone dele, corri pra dentro do banheiro, jurando que eu ia achar alguma coisa. Falei, não, tô sendo corna porque eu traí, então a gente sabe. Fui pro banheiro e comecei a olhar. Gente, tinha uma... Fui no WhatsApp, tinha uma WhatsApp dele, uma conversa escrita assim, uma janelinha, provas. Olhei o WhatsApp dele todo, não achei nada. Aí não me liguei, né? Não achei nada. Olhei as redes sociais, nada. Olhei número, nada. Não tinha nada. E-mail, li tudo, não tinha nada. Só que aí eu vi aquele negócio, provas. Falei, provas? Falei, ué. Olhei conversa com um amigo, olhei tudo. Aí eu cliquei no provas. Sabe um dos contatinhos que eu ficava, que meu querido Jurandir não sabia? Tinha um vizinho que conhecia meu marido. E meu marido, quando casou comigo, botou foto nossa na rede social. O vizinho me reconheceu, porque eu vivia indo pra casa desse contatinho de madrugada. Gente, meu marido dormia, eu pulava a janela. Ou eu ia de dia, falava que tava trabalhando, faltava trabalho pra ficar com outro. Aí, gente, o vizinho me reconheceu. Tirou várias fotos, vários vídeos de eu chegando, eu saindo de mão dada com o cara, ou o cara me buscando, ou eu descendo da moto do cara. Várias fotos. Ele entrou no meu telefone quando eu estava dormindo, exportou a minha conversa de vários homens que eu não apagava, eu esquecia de apagar algumas, né, outras eu apagava, e botou nessa pastinha do WhatsApp escrito provas, conversa minha com macho, com isso. Gente, ele juntou tudo.
Porque ele queria mandar para os meus pais. Provavelmente ele tava pra se separar de mim, porque era recente, aquelas mensagens ali. Mas ele queria mostrar para os meus pais pra ele não sair de errado. O que que eu fiz? Apaguei tudo. Fiz a limpa no telefone dele. Me certifiquei de que não tinha em outros lugares. Mandei mensagem pro amigo, perguntei pro amigo se ele tinha as fotos ainda. Porque se o amigo tivesse, lascou, não ia nem tentar nada. Mas aí eu tava na esperança. Falei assim, amigo, você ainda tem aquela foto? Acabei perdendo, não sei o que. Ele falou, pô, mano, não tenho mais não. Falei, ótimo. 10, nota 10. Criei um fake, me mandei mensagem falando que ele estava me traindo. Como eu já sabia que ele ia se separar de mim, né? Eu criei um fake, falei que ele estava me traindo. Arrumei todas as minhas coisas e fui pra casa dos meus pais. O dia amanheceu, isso ele dormindo, tá? O dia amanheceu, não tinha muita coisa na casa dele, não. Tinha acabado de fazer uma reforma no meu guarda-roupa, então não tinha muita coisa, não, né? E tudo que tava lá não era nada meu, era só literalmente minhas coisas. Eu peguei, botei tudo na mala e fui pra casa dos meus pais. Amanheceu, ele foi lá, conversou, tentou, fez de sons, perguntou o que tava acontecendo. E eu falei, mandei mensagem, falei que tava, né, que recebi mensagem que ele tava me traindo, tava vendo que ele tava estranho comigo, que eu queria me separar, não sei o que. E aí ele começou, você tá de sacanagem, você tá me traindo, não sei o que. E eu falei, você tem prova? Eu não tô traindo você, eu recebi mensagem dizendo que você tá me traindo, você tá estranho comigo. Ele pegou pra poder ver, quando ele pegou, não tinha mais nada. Ficou a palavra dele contra a minha, meus pais acreditaram em mim, me separei dele, voltei pra casa dos meus pais e continuo dando minhas puladas por aí. E a minha funcionária, que no caso é minha irmã, me 20 mil, achando que ela ia dobrar esse valor no Tigrinho, porque a intenção dela era dobrar, me devolver esse valor e ficar com o restante, só que ela acabou perdendo tudo. Eu tenho uma prima que ela foi criada pelos meus pais desde os 4 anos de idade. Na época, a mãe dela faleceu, o pai dela ninguém nunca soube quem era. E quando a mãe dela faleceu, os meus pais decidiram criar essa minha prima. E nós fomos criadas assim como irmãs, nunca teve diferença. Meus pais nunca fizeram diferença da gente, muito pelo contrário, sempre trataram a gente por igual. E até a adolescência foi assim bem tranquilo. Só que quando a gente entrou na adolescência, essa minha irmã, ela começou a dar muito trabalho mesmo. E diferente dela, eu nunca fui de dar trabalho para os meus pais, muito pelo contrário. Eu comecei a trabalhar cedo, sempre gostei de ter o meu dinheiro, nunca dei trabalho, sempre me virei sozinha. Enquanto ela, todo santo dia, essa menina dava uma novidade para os meus pais. Só que para piorar a situação, os meus pais, não sei porquê, eles passam a mão na cabeça dela. Ela nunca trabalhou na vida dela. Meus pais também nunca fizeram questão que ela trabalhasse. Pra vocês terem noção, ela engravidou 2 vezes de 2 pessoas diferentes, só que ela acabou perdendo. Ela também acabou se envolvendo com... E assim, ela nunca teve uma fase tranquila, uma fase de boa. E eu, com os meus 20 anos de idade, eu comecei a vender roupa. E com 23 anos de idade, eu abri a minha primeira loja. Em seguida, eu comprei um apartamento pra mim. Depois de um tempo, eu fui morar sozinha. E com 26 anos de idade, eu abri a minha segunda loja. E detalhe, eu nunca recebi um parabéns de ninguém, nem dos meus pais. E enquanto isso, minha irmã por aí no mundo, só dando trabalho todo santo dia. Enfim, um certo dia, os meus pais foram até minha casa. E eles pediram para que eu desse uma oportunidade pra minha irmã. Porque segundo eles, a minha irmã queria mudar, ela queria começar a trabalhar. E eles pediram para eu dar uma chance e deixar ela trabalhar na minha loja. Claro que na hora eu não gostei nem um pouco da ideia. Falei para eles que não era uma ideia muito boa. Só que eles imploraram. E pelos meus pais, eu aceitei. Beleza, ela veio trabalhar na minha loja como vendedora. E para minha surpresa, até que estava dando certo. Ela ficou durante meses, assim, bem tranquila, fazendo o trabalho dela muito certinho. A gente se aproximou novamente, voltamos a ter aquela amizade. Eu estava gostando, sabe, de ter ela ali perto. Até que um certo dia, Parte 2. Até que um certo dia, nós estávamos na loja, nesse dia só estava eu e ela, e a gente estava sentada ali no balcão. Então eu fui no banheiro, deixei meu celular ali no balcão, fui no banheiro, voltei e ficamos, assim, o resto do dia de boa. Até que deu 7 horas, né, da noite, fechamos a loja, deixei ela na casa dela e fui até minha casa. Cheguei em casa, fui tomar um banho e depois que eu tomei banho, eu fui mexer no celular para pedir alguma coisa para comer. Escolhi o que eu tinha que comer e entrei no banco para poder pagar com o Pix. E quando eu entrei no meu banco, eu dei falta de 20 mil reais. Na hora, já fui direto pro extrato e quando eu abri o extrato, eu vi que esse dinheiro tinha ido para a conta da minha irmã. Quando eu vi aquilo, me subiu uma raiva tão grande, mas raiva de mim, porque eu sabia que isso poderia acontecer e mesmo assim eu aceitei, ainda achei que ela tinha mudado. Eu sei que eu chorava tanto, mas tanto, de tanta raiva, me troquei e fui direto para casa dos meus pais.
Eu sei que eu cheguei na casa dos meus pais passando mal de tanta raiva que eu tava. E assim que eu cheguei, eu já fui contando. Eu tava afobada, eu tava desesperada. Então eu já fui contando logo o que aconteceu. E claro que os meus pais só acreditaram em mim quando eu provei através do extrato. Porque senão... E ali, a minha irmã acabou confessando que ela realmente pegou emprestado o dinheiro de mim. Porque na cabeça dela, com 20 mil, ela faria 100 mil. Ela ficaria com 80 e me devolveria os 20. Só que o plano dela, é claro que não saiu como planejado e ela acabou perdendo todo o meu dinheiro. E ali na hora, sem pensar duas vezes, peguei meu celular para ligar para a polícia para fazer a denúncia. Só que quando eu fiz isso, a minha mãe acabou desmaiando e fomos todo mundo parar no hospital. E lá no hospital, quando minha mãe melhorou, ela pediu, por favor, para que eu não fizesse nada. Meu pai veio até mim, falou que ia me pagar, que ele ia me pagar esse dinheiro, mas que, por favor, para eu não fazer nada, para eu não denunciar, principalmente pela minha mãe. Só que eu não acho isso nem um pouco justo. Essa menina tem que ir pra cadeia. Ela tem que ir pra cadeia. Só que a bonita é assim porque todo mundo passa a mão na cabeça dela. Eu tô doida pra denunciar essa menina. Toda hora eu penso em pegar esse celular, em ligar pra polícia, em fazer a denúncia. Só que o que eu vou fazer com os meus pais? E sobre os 20 mil, eu não vou conseguir pegar esse dinheiro do meu pai. Eu não vou conseguir tirar esse dinheiro do meu pai. Ou seja, eu vou sair no prejuízo. Por isso que eu falo, maldito dia, maldito o dia que essa menina veio morar com a gente. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu que descobri que eu era babá do filho do meu marido com a amante dele. Ano passado, eu fui mandada embora do meu trabalho, e o meu trabalho era tão cansativo, mas tão cansativo, que eu decidi ficar pelo menos uns 5 meses de boa em casa, descansando, aproveitando o seguro. E assim, eu tenho curso de manicure, então eu tava pensando se eu ia voltar a trabalhar em empresa, se eu ia começar a fazer unha. E nesse tempo que eu fiquei em casa, um certo dia meu marido chegou do trabalho e enquanto a gente jantava, ele comentou comigo que tinha uma moça no trabalho dele que precisava voltar pro trabalho, só que ela não tava achando ninguém pra ficar com o filho dela. Ele falou que já tava muito em cima, já tava tipo assim, logo pra ela voltar e ela realmente não encontrava ninguém. E ali ele perguntou pra mim se eu não tinha interesse de olhar, até porque ela estava pagando muito bem, eu era uma pessoa de confiança, pelo menos até ela achar uma outra pessoa. Na hora eu até fiquei meio assim, sabe, de pegar essa experiência, porque é uma criança, né, é uma responsabilidade. Só que ela estava pagando muito bem, eu também não estava fazendo nada, então eu aceitei. Nisso, o meu marido foi e mandou uma mensagem para ela, porque ele tinha o número dela, porque segundo eles tinham um grupo ali da empresa. Foi, chamou ela, passou meu número para ela me chamou e ali nós combinamos tudo certinho e fechamos. E assim foi. 3 dias depois, ela deixou a criança em casa e ela foi trabalhar. E até que foi tranquilo, sabe? A criança era bem de boa, bem tranquilo. Eu que não gosto muito de criança, achei que foi de boa. Eu até comecei a pensar na ideia de ter filho, coisa que eu nunca tive vontade. Ok, passou uns dias, até que um certo dia, Parte 2. Ok, passou uns dias, até que um certo dia, uma amiga minha veio em casa passar a tarde comigo, e assim que ela chegou em casa, que ela viu aquela criança, ela olhou pra mim e falou assim: amiga do céu, ele é a cara do seu marido. Só que ela teve uma reação tão assim espontânea, tão verdadeira, sabe, que até eu fiquei sem graça. Depois ela até percebeu o que ela fez e ela começou a rir tentando disfarçar. Só que depois desse dia, não sei se foi porque ela falou, só que eu comecei a reparar que realmente parecia mesmo. Foi então que isso começou a me incomodar muito. Eu olhava para aquela criança e eu vi o meu marido. E toda vez eu pensava comigo, gente, eu tô doida porque não é possível. Nunca na vida que ele teria coragem de fazer uma coisa dessa comigo. Não, não é possível. E acho que de tanto eu ficar pensando nisso, eu comecei a sonhar. Toda noite eu sonhava que aquele menino era filho do meu marido. Até que um certo dia eu acordei totalmente encanada, mandei mensagem para essa minha amiga e eu pedi ajuda para ela me ajudar a clonar o celular do meu marido, coisa que ela sempre soube fazer muito bem. Conseguimos clonar e além de clonar, não sei como ela conseguiu recuperar algumas mensagens apagadas. E através dessas mensagens apagadas, eu descobri que ele realmente era o pai daquela criança. Na conversa dos dois estava tudo lá, ele feliz com a gravidez. E detalhe, ela me pagava R$500 e ele me pagava mais 500 para cuidar do próprio filho dele. Não era ela que me pagava os R$1.000 sozinha.
Eu sei que na hora eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva que eu deixei a raiva tomar conta de mim. Arrumei minhas coisas, peguei aquele menino, sabe o que eu fiz? Fugi. E antes de sair de casa, deixei um bilhete em cima da mesa escrito assim: fica tranquilo que eu vou cuidar muito bem do seu filho. E depois disso, peguei o menino e fui para casa da minha madrinha, que ficava em outra cidade, bem distante dali. E ali eu fiquei por vários dias escondida. Olha só! Na verdade, a minha intenção era ficar lá o tanto que eu conseguisse, porque o que eu queria de verdade era ver os dois sofrerem. E a todo momento eles me ligando, meu celular não parava, era um inferno, era mensagem, era ligação, a todo momento, não só deles, como de outras pessoas, todo mundo tentando falar comigo, conversar comigo. E o que me dava prazer era ouvir os áudios da mãe daquela criança chorando. Ela implorava para eu devolver o filho dela, ela implorava para eu não fazer nenhum mal pro filho dela. E sim, eu devolvi a criança. Só que eu só devolvi também a criança porque a polícia conseguiu me encontrar. Resumindo, devolvi a criança, eles não fizeram BO contra mim. Ele foi embora de casa. E não, eles não estão juntos, só que ele é o paizão do ano, né? Posta foto direto com a criança, é um amor, e viaja, compra coisa, e vai pra lá e vem pra cá. Quem vê assim, nem acredita que ele foi um grande filho da puta comigo. E detalhe, eu saí como errada em tudo isso, tá? A errada só sou eu, eles são certinhos em tudo que eles fizeram comigo. Ah, mas você roubou uma criança. Gente, eu ia devolver. Nunca passou pela minha cabeça fazer mal pra aquele menino. Eu só queria dar um susto neles mesmo por tudo que eles fizeram comigo. Pô, sacanagem, cara. Se coloca no meu lugar. Eu estava cuidando do filho do meu marido com amante. É muito fora da casinha. Hoje eu conto dando risada porque meio que já passou tudo. Só que eu vou falar pra vocês, quando tudo aconteceu, não foi fácil. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O marido da minha prima descobriu meu segredo. E sabe como ele descobriu? Porque ele me vigiava pelas câmeras da minha casa. A minha irmã mais velha, ela acabou se separando e ela voltou pra casa dos meus pais. Só que ela tem 2 filhos, então a casa ficou muito cheia. Foi então que eu decidi alugar uma casa para eu morar sozinha, porque eu trabalho e faço faculdade. Então, às vezes, eu necessito de silêncio, sabe? E por eu estar morando sozinho pela primeira vez, o meu pai fez eu colocar câmera na casa inteira. E eu aproveitei e coloquei uma câmera no meu quarto também, até porque só eu tinha acesso das câmeras. Ok, quando eu fui para colocar as câmeras, eu fechei com o marido de uma prima minha. Ele trabalhava, né, com isso, então eu acabei fechando com ele. Ele foi em casa, instalou tudo certinho e beleza, depois disso, vida que segue. Só que tem um porém. Eu tenho um relacionamento escondido com o meu ex-cunhado, ex-marido da minha irmã. Logo que eles se separaram, ele me ajudou com umas questões da faculdade e nesse tempo acabou gerando um clima entre nós dois. Nós começamos a ficar e às vezes ele dormia na minha casa. Enfim, esses dias teve aniversário de uma tia minha e eu fui nesse aniversário. Chegando lá, eu sentei na rodinha que estavam os meus primos e ali nós ficamos conversando. Nisso, o marido dessa minha prima, que instalou o ar pra mim, ele foi e sentou nessa rodinha também e ali ele começou a conversar com a gente, só que ele já estava muito alegre. Foi então que uma outra prima minha deu a ideia da gente brincar da brincadeira do Eu Nunca. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, uma outra prima minha deu a ideia da gente brincar da brincadeira do Eu Nunca. E por mim, tudo bem, até porque a gente tinha mania de fazer algumas brincadeiras. Ok, começamos a brincar, quando do nada, esse marido da minha prima pega e fala assim: eu nunca peguei o ex-marido da minha irmã e me vesti de diabinha pra ele. E uns dias antes, eu realmente tinha me vestido de diabinha pra ele. Ou seja, foi algo totalmente específico. E quando ele falou isso, ele começou a dar risada e ele olhou pra mim. Todo mundo ficou sem entender nada e começaram a rir. Porque como ele já tava bêbado, sei lá o que o pessoal pensou, imaginou. Pra disfarçar, para não dar assim tão na cara, o que eu fiz? Eu fiquei sem graça depois disso, só que eu continuei brincando um pouquinho mais. E depois disso eu peguei e fui embora. E assim que eu estava saindo pra ir embora, esse abençoado marido da minha prima chegou a mim e falou pra mim: viu, relaxa, pode ficar tranquila que eu não vou contar pra ninguém. Não dei moral, fingi que não liguei e fui embora. Só que, gente, eu queria descobrir como que ele sabia daquilo. Foi quando eu comentei com o meu boy e ele também achou super estranho, porque ele falou: não tem nem como alguém ficar sabendo disso. Eu não contei pra ninguém, ele também não.
E horas depois o meu boy me mandou mensagem falando assim, viu, eu estava pensando aqui e você não acha muito estranho o mesmo cara que instalou as câmeras na sua casa saber coisas assim, tipo detalhes assim que mais ninguém sabe? Foi então que no dia seguinte eu fui até uma outra loja que trabalhava com câmeras, expliquei para eles ali o que estava acontecendo. Na verdade, eu inventei, né, uma desculpa ali que estava acontecendo. E eu perguntei se era possível a pessoa que instalou estar me observando pelas câmeras da minha casa. Nisso, o rapaz foi até a minha casa para dar uma olhada nas câmeras e ali nós descobrimos que sim, tinha alguém me vigiando. A minha câmera, ela estava hackeada e ele estava vendo tudo o que eu fazia dentro da minha casa. E assim que eu consegui arrumar tudo, eu fui até o trabalho do marido da minha prima. Cheguei lá e falei para ele assim, bom, o negócio é o seguinte, eu já estou sabendo de tudo, sabendo que você hackeou as minhas câmeras. Ou você guarda segredo e finge que nada aconteceu, ou eu vou enfiar um processo em você que você vai se arrepender pro resto da sua vida. E ele sabe que meu boy é advogado, então ele não ia tentar fazer nada. E assim nós estamos seguindo até hoje, ele sabe do meu segredo, só que ele não pode contar pra ninguém. Mas logo também isso acaba, eu só tô esperando a poeira baixar pra gente assumir o relacionamento. É só questão de tempo mesmo, e depois que eu assumir tudo certinho, eu vejo o que eu faço com essa pessoa aí.